Eu tenho uma convicção pessoal de que esse presidente não termina o mandato. Ele não reúne condições de terminar o mandato, mas parece que há uma cruzada assim, contra o serviço público, né? O serviço público virou o grande vilão, né, da crise estadual. Meus amigos, estamos começando um novo quadro aqui no canal, um quadro que eu acho que vai ser um sucesso, não pela minha presença, mas pelas presenças que a gente vai trazer aqui no nosso canal. O Política em Pauta começa, né, não por acaso, né, a primeira edição com o meu querido amigo Juliano Maciel, meu companheiro de partido, quem me deu guarida, né? Primeira pessoa que me indicou aqui para o PDT, aqui de São Leopoldo, e é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração. Então, a gente vai falar um pouquinho de política, né? Fazer uma análise geral sobre política, porque o canal fala de política, mas eu acho que precisamos de pessoas com conhecimento de fato, né? Para quem não sabe, o Juliano é um cientista político, tem uma experiência, né? Tem uma história, uma longa trajetória do PDT, né? Seu único partido. Sim. Né? Isso é muito importante. E, Juliano, eu quero começar com essa pergunta: por que fazer ciências políticas? Boa tarde, Noé. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. E é um prazer estar aqui contigo, te recebendo no nosso gabinete, poder estar estreando esse novo quadro do teu canal. Fico muito feliz. E tu que vieste ao PDT, eu tive a oportunidade de te apresentar o partido aqui em São Leopoldo, né? Graças a uma indicação de um grande amigo aqui de Porto Alegre, o Felipe Gaspar. Isso mesmo. Que durante muitos e muitos anos militamos juntos na Juventude Socialista do partido. Inclusive quero aproveitar a oportunidade, se ele estiver nos assistindo, mandar um grande abraço a ele. É um grande militante, ele e o pai dele. Enfim, ele tem uma história familiar dentro do trabalhismo. E a opção pela ciência política, ela acabou se dando no decorrer dos fatos, assim, não é? Eu, na verdade, eu era bancário e fazia administração de empresas. Isso no ano de 2004, né? A partir de 2001 até 2004. Foi quando eu já militava no PDT nessa época. Foi quando fui convidado a assessorar o vereador Ari Moura aqui na Câmara de Vereadores de São Leopoldo no ano de 2005. Nossa. Ele se elege novamente em 2004, e daí, para o mandato seguinte, eu sou convidado a integrar a sua equipe e venho trabalhar aqui na Câmara. Eu mantenho o curso de administração de empresas, mas logo vi que a minha vocação era a política, né? E havia o curso da graduação de ciência política disponível na UBRA, na cidade vizinha aqui de Canoas, né? Então fui lá conhecer. Eu também sou formado lá da UBRA. Ah, é mesmo? Não sabia? Então fui lá conhecer, falei com o coordenador do curso, gostei da grade curricular, enfim. E o resto daí foi consequência, né? Me apaixonei pelo curso, acabei me formando, abandonei a administração no 6º semestre. Boa! E aí me formei na ciência política e não me arrependo. Não te arrepende. Ô, Juliano, o que tu pode dizer para quem está nos assistindo? Por que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil mesmo? Eu fico assustado todos os dias com as manchetes. Esse desgoverno que está aí no nível nacional é uma vergonha. O que a gente pode dizer? Por que a gente chegou nesse nível? Porque é um nível, acho que é baixo do fundo do poço, né? Nós estamos chegando lá, né? Sem dúvida nenhuma, é um momento lamentável, uma tragédia, está diante de uma tragédia nacional, né? E por vezes a gente não sabe nem exatamente como agir. Eu pelo menos fico entre a incredulidade do que eu vejo, né? E às vezes falta até força, a vontade de desistir. Parece que tu desiste de querer rebater aquilo, né? Porque é algo tão absurdo, tão sem sentido, tão fora da realidade. Pô, como é que eu vou rebater isso, sabe? Justamente. E tu acaba ficando numa situação delicada. Mas a gente tem que fazer um esforço para compreender o processo social. Porque é só a partir dessa compreensão que a gente vai conseguir sair da onde a gente está, né? Ou da onde a gente se meteu, como tu preferir, né? A história da República, da democracia brasileira, ela vem se repetindo em ciclos. Após a Segunda Guerra Mundial,
né? Se tu fores avaliar, a gente tem a cada 30 anos uma tragédia nacional. Exatamente. Nós temos lá em 1900, a partir de 61, né, na eleição de 60, o Jânio Quadros, uma enorme fraude, uma figura pitoresca que se manteve 7 meses no cargo, né, causou um dano a toda a democracia, da maneira como se retira, enfim, e toda a luta da campanha da legalidade para manter o processo democrático. Depois, em 89, na redemocratização, após 21 anos de chumbo, a gente com uma gama extraordinária de bons candidatos a presidente, não vou nem falar só do nosso, que era o homem talhado para assumir o país naquele Brizola momento, era, né? Leonel Brizola, mas não vamos falar só dele. Tinha o Lula, tinha o Mário Covas, tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Roberto Freire, quando ele era do PCB do Partidão. O mais caricato era alguém a ter preparado em relação aos de hoje, que é o Enéas. O Enéas, o Afif Domingos, por exemplo. Sabe, é um liberal que respeita, né? Os 2 patinhos na lagoa lá e tal, um cara ligado à Fiesp. Não era essa coisa bizarra, estapafúrdia do bolsonarismo que a gente vê hoje. Mas enfim, se elegeu o Collor. É a segunda tragédia. E a terceira tragédia, bom, é essa que a gente está vivendo agora. É o Bolsonaro novamente, após um período de 30 anos. Espero que o fim dessa tragédia seja igual das 2 primeiras citadas. Na primeira, se manteve, durou 7 meses. A segunda foi o Collor 2 anos e meio. Eu tenho uma convicção, pessoal, de que esse presidente não termina o mandato. Ele não reúne condições de terminar o mandato. Espero que isso se confirme, né, e que a gente consiga logo em seguida entrar num novo ciclo. Agora, tudo isso que está aí é uma análise muito complexa, mas ela é fruto do desencanto, né, da população brasileira com uma opção, com um projeto que vinha governando o país e que acabou, infelizmente, se perdendo, né, no decorrer de sua trajetória, entre erros e acertos, acabou chafurdando na desgraça da corrupção. E aquilo ali acaba e muito bem trabalhado por uma parcela da nossa sociedade que jamais aceitou um governo de inclusão, enfim, muito bem trabalhado, acabou fomentando, batendo na tecla da corrupção, que não iniciou com o PT. Exatamente. Mas é que, aos olhos da população, a população ela perdoa o pecador, mas nunca o pregador. Mas também tem um erro aí também. O PT sempre foi a UDN da esquerda, sempre um discurso, todo mundo é corrupto, eu sou honesto, aí chega lá, age da mesma maneira, ao desencanto. É aí que dá a grande quebra de confiança, né? Aquela história, como eu disse, a população ela perdoa o pecador, mas nunca o pregador. O PT era o pregador da moral, dos bons costumes, né? E daí quando assume o poder, acaba tendo vários casos de corrupção, aquilo ali dá uma quebra na confiança extraordinária. E daí vem todo aquele processo do segundo governo da Dilma, em que o... É desastroso, né? É que, na verdade, ali, o segundo governo da Dilma, a gente tem que avaliar, foi desastroso, evidente que foi, né? Mas vários fatores a gente tem que avaliar. Primeiro é o pessoal dela, porque ela rompe com a plataforma que ela vendeu na eleição. Que ela se reelege por Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, por exemplo. Absolutamente o contrário daquilo que pensava e acreditava a base que a reelegeu. Bom, ali já dá um problema seríssimo dentro da sua própria base. E o segundo problema, que é um problema lamentável do ponto de vista do processo democrático, é a postura do Aécio Neves, que simplesmente não aceita o resultado da eleição e toca fogo no país. Em seguida vem o Eduardo Cunha, acossado por denúncias, e o PT não lhe estende a mão lá no processo interno da Câmara, e ele acaba se voltando contra a presidente, e com aquela série de pautas bombas, né, inviabiliza por completo. A Dilma não governou o segundo mandato. Ela não teve um dia de paz no segundo mandato. O país foi jogado aos leões pelo seu Aécio Neves, pelo Eduardo Cunha, mas também por erros pessoais da Dilma. E a imprensa como o Jovem Pan, com o Reinaldo Azevedo, que agora fala em legalidade, né, mas que atiçou muito isso, né, e essa classe aí, média, que não aceitava, né, que o governo popular... Né? O PT deu a brecha para essa parcela da população que estava quieta diante dos bons resultados econômicos, enfim, do governo. Estão sendo beneficiados, aí tudo bem, a partir que não foram... Mas quando deu a brecha, eles saíram na toca, né? E daí foi todo o processo que a gente viu, né? Esse processo de composição, de conciliação de classes, ele é muito complicado, né?
se dá. Exatamente. Mas eu me lembro, Juliano, que em 2005, mais ou menos, teve uma eclosão no interior do Rio Grande do Sul e de São Paulo de grupos neonazistas, uma investigação da Polícia Federal, e eu dizia na época, olha gente, isso aqui tem que ser investigado, e morreu na praia. E hoje a gente está vendo um neonazismo crescer muito, tanto que tem caras com bandeira do integralismo e tudo mais, né? A gente não tem só uma direita liberal, é uma direita extrema. Não é essa questão da extrema direita. Como que a gente pode combater isso? Nós, trabalhistas. Qual o caminho que a gente tem para combater isso? Porque é algo também muito sério e eu acho que a gente não está fazendo um debate sério sobre isso, né? Essa é uma questão muito complicada, porque o radicalismo da política, essa polarização, eu não gosto muito desse termo, te confesso, porque eu acho que gera uma assimetria que para mim ela não é justa. Sim. Sabe, entre todos os erros que o PT possa ter cometido, é injusto tu estabelecer uma simetria do petismo com o bolsonarismo. Minha avaliação pessoal não dá, são coisas distintas. Né? O bolsonarismo ele representa algo estapafúrdio, algo fora da democracia. Né? O PT tem seus erros, tem muitos erros, né? Inclusive o governo Bolsonaro está aí graças à sequência de erros do PT liderando a esquerda nacional, né? Mas eu não estabeleço essa simetria. Agora, como é que o trabalhismo pode fazer, que é o que nos interessa aqui, né? Fazer para escrever uma nova página da nossa história, para ser protagonista do que vai vir depois do bolsonarismo, porque eu creio que vai ser logo ali, isso não vai demorar. Nós precisamos constituir, conceber um projeto de país que fique claro para a população brasileira do que se trata. Né? O projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro vem tanto falando é uma proposta inicialmente extraordinária. Mas acho que a gente precisa avançar nesse projeto para que ele seja realmente fácil compreensão para a grande massa brasileira. E uma coisa, por exemplo, que nós deveríamos fazer, que nem todas as cidades estão fazendo, que é os projetos municipais de desenvolvimento e os projetos estaduais de desenvolvimento. O plano nacional que tem a questão estadual e tem a questão municipal. Tem que ser uma discussão também que o PDT tem que fazer e que as pessoas podem fazer, né? Esses dias até teve um youtuber que disse que o PDT que o Ciro não tinha um mote de campanha. E eu, com o maior mote de campanha que o PND e dizer que precisamos desenvolver a economia com bases nacionais, se isso não é um mote de campanha, não sei o que é um mote de campanha, né? Não, perfeito. Mas tu vê que na campanha, por exemplo, teve uma proposta do Ciro logo no início da campanha, que ele lança no primeiro debate, que foi na Band, e causa um alvoroço todo e virou piada dos críticos, né? Que era do SP Ciro, né? Exatamente. Vou tirar você do SPC, tem 60 milhões de brasileiros no SPC, eu tenho um plano para tirar você do SPC. E ele falava de uma questão muito importante da nossa economia, que trava a nossa economia, que é o endividamento das famílias brasileiras. Né? E naquele momento foi ironizado. O que está acontecendo agora? Né? Até o dia 6. A FEBRABAN, o governo federal, todos numa força-tarefa para tentar fazer exatamente aquilo que o Ciro propôs lá atrás. Um grande esforço nacional para renegociar a dívida das famílias brasileiras, porque tu precisa reinserir, a gente está falando de mais de 60 milhões de brasileiros que estão fora do mercado consumidor, porque não tem mais crédito, e tu precisa reinserir essa fração do eleitorado, que é extremamente significativa, na população economicamente ativa do país. Então, exatamente o que o Ciro falou lá atrás. Então, por que não pegou lá e pegou aqui? Sabe? O projeto ele é extraordinário, só que tu precisa avançar, talvez até na dialética, né? Na forma de tu te comunicar, e na estratégia de comunicação do partido, para que a população realmente veja o PDT, enxergue o Ciro Gomes como uma alternativa logo ali na frente. E daí é um papo maior, talvez tenha toque nisso durante a nossa conversa aqui, mas é uma estratégia que a gente tem que desenvolver aqui de posicionamento, de discurso, enfim, de como chegar lá. Eu acho que a gente também pode pensar, né, que o Ciro está criando um caminho de uma oposição, de uma esquerda que se distancia do PT e de Lula, né, e que muita crítica sobre isso e tem muita elogio. E aí a questão, né, tudo que tu estava falando também, Juliano, é a questão seguinte:
por que a gente tem ainda um certo lulopetismo velado nas pessoas? Eu não digo que elas sejam lulopetistas, elas sejam petistas, mas elas têm medo de romper com o petismo, né? Como se fosse, tu não vai conseguir ir além sem o PT. Tem esse sentimento, esse pensamento, né? Meio assim, o que tu pode dizer para... Esse é o grande debate hoje, no campo da oposição, no campo da centro-esquerda nacional. Tu não tem como desconsiderar a força eleitoral do PT. Não tem como. O PT é um partido de 30, 40 milhões de votos no país. Entendeu? Botaram o Fernando Haddad na última campanha, que tinha saído pela porta dos fundos da Prefeitura de São Paulo, sendo escorraçado no primeiro turno pelo Dória. O cara vai para o segundo turno e faz mais de 40 milhões de votos. Sabe? No primeiro turno, passa o segundo turno com mais de 30 milhões de votos. É uma força dominante numa região extremamente populosa do país, que é o Nordeste, com bons governadores. Sim. Então, tu não pode desconsiderar o Partido dos Trabalhadores na tua análise, no teu projeto de poder, né, no campo da oposição. A questão do Lula, o Lula, ele é um fenômeno. Ele é uma das maiores figuras políticas da história do Brasil. Ele é um mito que está aí convivendo, ainda está aí convivendo com a gente. O verdadeiro, não gosto dessa palavra, usei mito agora. Mas ele é uma figura emblemática, né? Uma figura extremamente carismática. E aqui eu acho que a gente tem que fazer uma discussão, assim, todas as críticas que o Ciro vem fazendo ao petismo, aos governos do PT, eu tenho apoio. Todas elas. Inclusive, é a crítica mais qualificada que se faz ao PT. Porque a crítica que o bolsonarismo faz ao PT é algo rebaixado, desqualificado, sem conteúdo. Não tem argumento, não tem elementos, né? É uma coisa, é bizarro, é constrangedor, né? Tu vê aquele tipo de crítica ali. O Ciro não, o Ciro vai no âmago da questão. Isso, e ele faz uma crítica extremamente razoável, né? E indo direto ao ponto daquilo que realmente interessa. Agora, eu tenho uma discordância em relação aos últimos posicionamentos do Ciro. Eu acho que ele tem pesado a mão demais na figura do Lula. E eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que parar e avaliar. Porque o Ciro sai da última eleição conseguindo agregar um eleitorado que era um eleitorado jovem, formador de opinião, um público universitário, um público majoritariamente de esquerda. Não necessariamente petista. Mas de esquerda, o cara posicionado. O cara que já votou no PT e já fez campanha pro PT. O cara que também se decepcionou com o pessoal, por exemplo. Por exemplo. O que não chegou só como alternativa ao PT, né? Eu participei de atos da campanha em Porto Alegre, sobretudo do Ciro, né? Extraordinário, caminhadas lá e tal. O cara estava empolgado com aquilo, era um público universitário, uma juventude. Fazia tempo que o PDT não conseguia ter aquele público. Sabe, um negócio que empolgava, você, pós-eleição aqui vai ser extraordinário, que é 2022. Só que daí, eu acho que o Ciro, ao pesar demais as críticas à figura do Lula, né? A figura do Lula, que vem errando muito, que vem errando demais, e é verdade, mas ao pesar demais a crítica, ao pessoalizar demais a crítica a ele, acaba afastando uma parcela desse eleitorado, que é um eleitorado de esquerda, que não é necessariamente petista, mas que respeita a figura do Lula e que respeita o que ele fez no governo federal, né? Então tu acaba afastando essa parcela, essa fração do eleitorado que estava muito colada nele. E esse cuidado tu tem que ter, porque tu não pode perder essa fração do eleitorado de forma alguma. É talvez a fração do eleitorado mais difícil de conquistar, né? Que é extremamente politizada, formadora de opinião. E quando finalmente tu consegue conquistar, trazer para o teu lado essa galera, tu não pode, tem que cuidar. Então eu acho que o Ciro ele deve dosar as críticas aí. Eu acho que tem que dialogar sim com o Lula, por que não? Qual é o problema? Dialogar significa aderir? Não, na minha opinião não. Só que não tem, só se o Ciro, por exemplo, não tem convicção na proposta dele, na candidatura dele, no projeto dele, que não é o caso. O Ciro é um cara extremamente posicionado, sempre foi. Todo mundo sabe qual é o projeto dele, todo mundo sabe que ele vai ser candidato ali na frente. Todo mundo sabe que a gente está compondo uma frente com o PSB, com o PV, com a rede, sabe? Mas acho que tem que ter momentos de diálogo, tem que sentar com o Freixo, tem que sentar com o Lula, com os governadores do Nordeste, com o Flávio Dino. Exatamente, eu vou te dizer uma coisa. Hoje era um momento, e é uma crítica ao PDT e ao PT que eu vou fazer. É o seguinte,
Hoje, com todos os ataques à democracia, era o momento agora de todos sentarem e fazerem uma ação em conjunto. Isso não quer dizer que a gente esteja caminhando. Perfeito. Mas a questão da democracia, eu vi muita gente criticando o Ciro, que o Ciro foi no evento que tinha gente da direita. E eu disse assim, mas se os caras estão defendendo a democracia, não tem problema. Não tem problema nenhum. Nós não estamos lá para dizer que a gente vai andar com o DEM, mas a gente precisa conversar com o DEM, com o PT. Eu acho que talvez o momento que a gente conseguir fazer esse diálogo, a gente vai avançar. Não só o Ciro, como talvez até o PT vai avançar também, vai crescer. Só que eu vejo ali também uma questão de ego, não só do Lula, às vezes talvez possa ser até de uma autodefesa do Ciro. Eu acho que o Ciro ficou muito machucado e a gente ficou machucado também, com algumas coisas que aconteceram, principalmente na campanha de 2018. Mas a gente tem que superar um pouco isso também, né? Sem dúvida, o posicionamento do PT, né, comandado pelo Lula em 2018, ele é lamentável, né? É lamentável, fez de tudo para isolar o Ciro. Né? Aquele movimento de achar o PSB, ele é profundamente lamentável, porque ele tira o Ciro o PSB da coligação do Ciro, que já estava amarrado, mas não para apoiar o Haddad. Se tirasse para apoiar o Haddad, bom, parabéns. Né, tiveram maior poder de persuasão que nós e levaram, mas não, para deixar o PSB no limbo, não apoiar ninguém, né? Então o tempo de TV do PSB para quem foi? Não foi para ninguém, se dividiu e quem tinha mais tempo de TV, que era o Alckmin, o Meirelles e tal, acabaram sendo beneficiados. Ficou o Ciro ali com um tempo minúsculo, né? Sem um apoio importantíssimo. Então assim, uma série de erros assim que acabou nos legando o Jair Bolsonaro. E isso é profundamente lamentável. Só que a gente tem que olhar agora daqui para frente, né? A gente tem que construir um novo caminho. E eu acho que nesse momento aí tem que ter uma frente democrática no país. É muito grave que a gente vem vendo aí alguns atos aí desse grupo que hoje comanda o governo federal. E bom, e logo na frente o que vai acontecer, não é? Provavelmente o PT vai ter seu candidato. O PT não abre mão do seu protagonismo. Está bem que tenha, não tem problema nenhum, nós vamos ter o nosso. Nós vamos construir uma frente de partidos de apoio. Eu tenho convicção que dessa vez o Ciro vai ter as condições de construir uma frente realmente de partidos de apoio à sua candidatura, que vai lhe dar tempo de TV, capilaridade no país todo, para que a gente possa fazer, enfim, um outro tipo de enfrentamento lá em 2022. Mas hoje eu defendo o diálogo, concordo contigo. O diálogo dentro das questões programáticas, né? Sim. Porque até ele diz assim, unidade ao cacete, né? Lá para Maria do Rosário. Mas é aquela coisa assim, unidade no sentido de ficarmos atrás do PT? Não. Nós vamos estar na unidade no sentido de nós termos o nosso espaço. O PT não quer ser maior nem melhor, mas quer ter o seu espaço, né? Sim. É nesse sentido que eu entendo, né? Assim como, por exemplo, aqui na questão municipal de São Leopoldo, o PDT faz parte da gestão, né? Salvou a administração da cidade, né? Só acho que as pessoas não sabem, de repente o pessoal do Brasil afora não sabe disso, né? E nós temos o nosso espaço, nós só queremos ter o nosso espaço, né? E o nosso espaço tá aí, a gente está firme, né? A maior parte da cidade, né? E tudo mais. E isso é um desafio para nós, né? Nós mostrarmos que a realidade municipal não tem muito a ver com a realidade nacional, né? Normalmente a realidade local, assim, ela se desloca um pouco do debate nacional. Mas aqui nem está tão longe assim, né? Se for ver o bloco de sustentação do governo municipal, PDT, PT, PCdoB, PSB, né, em grande parte também é o bloco de oposição ao bolsonarismo que está lá em cima. Mas a gente sabe que é difícil de reproduzir o cenário nacional no município, né? A coisa mais normal que tem é tu ligar lá no município, lá está o PSDB com o PT. Bom, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui na Câmara, eu não vou dar o nome do vereador, mas é o vereador do PSB, que é o cara bolsonarista praticamente. Sim, isso é. Brasil afora tem essas discrepâncias, assim, né? Mas eu acho que o debate nacional dessa vez, ele vai ter algum impacto também nas eleições municipais. São Leopoldo, por exemplo, é o oitavo maior município do estado do Rio Grande do Sul, a oitava maior economia. É um município de 240 mil eleitores, de 174 mil eleitores, a 30 quilômetros de Porto Alegre, ou seja, uma região densa, populosa, metropolitana, e aqui é improvável que não tenha eco o debate nacional. Sabe? Então, um mau desempenho do governo federal, ele vai impactar aqui na disputa local, assim como um bom desempenho do governo federal também impactaria aqui
naqueles que o apoiam, naqueles que o fazem oposição. Aqui na Câmara, aqui eles tinham o exército de Bolsonaro. Cadê o exército de Bolsonaro nas sessões? Sim. Eu quando entrei aí na Câmara faz agora, completando 4 meses, né? Sim. Não cheguei a pegar grandes problemas peguei. Assim na plateia aí, né? Mas eu acompanho a Câmara de Vereadores já, claro, que há um bom tempo. Alguns anos atrás teve momentos bem difíceis aqui de comportamento da plateia com o plenário, enfim, sessões muito tumultuadas, o que não faz o menor sentido, não condiz com a democracia, né? Claro. Tu pode discordar, tu pode fazer o que tu quiser, mas o vereador, o deputado, quando está na tribuna, tu tem que respeitar a fala. Enfim, e acabou tendo alguns episódios lamentáveis aqui na Câmara, agora o negócio está mais serenado aí, né? Volta e meia tem alguma rusa que outra ali, o pessoal se excede um pouco, mas é típico aí das câmaras municipais, e quem está nos ouvindo aí sabe como é que é. Não, mas eu me lembro que tinha um exército de Bolsonaro, todos com camisetinha, tudo agora. Não, diminuiu, né? Diminuiu sim. A base de apoio diminuiu, isso aí é uma coisa evidente, assim, é uma coisa muito perceptível. E eu acho que a gente precisa muito, Juliano, entender o seguinte: eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno passageiro, Sim. embora ele vai ter sempre um público cativo, que é essa parcela de 10%. Eu acredito que seja 10%. Diz que é 20%, mas eu acho que 10%. Não acredito tanto, né? 20% acho que né, de gente com pensamento fascista, né? Porque é um pensamento fascista, né? Esse partido, um partido que é o símbolo feito de balas, né? É uma coisa despropositada, né? Então, enfim. E o que tu achas, assim, sinceramente, né? Agora, vamos falar um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul. Tu trabalhasses lá no gabinete do deputado Eduardo Loureiro, né? Tu vistes muitas coisas na Assembleia. E o que dá para dizer aqui do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, eu acho que é um bolsonarismo recortado, né? Embora seja o PSDB o governador, né? O eleitorado gaúcho tem se mostrado cada vez mais conservador, né? Nos últimos anos, né? Então é preocupante, assim, é um fenômeno do sul do país, né? Santa Catarina nem se fala, né? Mas sabe que eu estou achando uma coisa? O pessoal já está começando a perder a paciência com esse governador por causa da greve dos professores. Mas assim, se for ver, né, a votação que o Bolsonaro alcançou aqui, o apoio que ele teve aqui na última eleição é algo assustador, né? Sem dúvida. É algo assustador. No estado que já elegeu o Brizola, que deu mais de 60% dos votos ao Brizola em 89, né, onde o Lula depois ganhou as eleições presidenciais. Olívio, Tarso, Colares. Né? Era um eleitorado muito progressista, né? Muito progressista e acabou se perdendo, né? E, enfim, o Estado está numa situação lamentável, dificílima, assim, onde não há saída, né? Porque a situação era difícil, já era muito antes do Eduardo Leite assumir, mas o problema é que o governador parece que se elegeu sem um projeto, né? Sem saber o que fazer. E está claramente botando os pés pelas mãos, sem saber para onde ir. Então tudo indica que a gente vai ter mais 4 anos a se esquecer, né? De tentativa de diminuição de danos, assim. Cabe à base da oposição, que é muito diminuta na Assembleia, mas se tiver mobilização popular, pode acabar aí travando alguma dessas medidas, desse pacote aí que vem sendo gestado pelo governo estadual, que é realmente uma catástrofe, né? Para o magistério estadual, sobretudo, né? E para outras carreiras também. Isso é também para os brigadianos, né? Polícia Militar, né? Também. O pessoal de fora não sabe o termo brigadiano. Brigadiano aqui é Polícia Militar. Polícia Militar, que é a nossa brigada aqui, né? Mas parece que há uma cruzada, assim, contra o serviço público, né? O serviço público virou o grande vilão, né, da crise estadual. Crise nacional também, não é só aqui no estado. Não, exatamente. Não, isso é errôneo, né? É errôneo. Na verdade, tem que qualificar o teu efetivo, enfim, né, cara, o teu conjunto do funcionalismo estadual, nacional. Agora a gente tem, por exemplo, aí os dados do PISA, que foram hoje, que foram publicizados, né? O Brasil novamente completando uma década de estagnação, né, na educação básica nacional, índices alarmantes. E daí como é que tu vai fazer para selecionar isso, né, valorizando o magistério, se qualificando, dando condições, enfim, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai privatizar o ensino público no Brasil? Porque parece que esse é o projeto, né? Da conotação, né? Leva a crer que seja isso, né? É
uma lástima, né? Uma lástima. E nós que tivemos a melhor educação do país, Já tivemos. né? Infelizmente a gente está perdendo o terreno, né? Muito. Pô, ver, né? O Ceará, que é um estado infinitamente mais pobre que o nosso, uma educação melhor, né? Sem dúvida. Então, Sobral, né? Virou uma referência nacional, né? O município de Sobral, né? exatamente. Mas é o estado todo, né? Estado tudo, quer dizer, então, É triste ver o estado nessa situação, né? O Rio Grande do Sul nessa situação, né? exatamente. Teve aquele boom da educação ali a partir da década de 60, né? Quer dizer, Brizola fez escolas e Leite e Sartori fecharam. Sim. Não foi só o Leite, né? A gente vai botar conta. Quem está fechando escolas é desde a época do Sartori e agora com o Leite, que prometeu fundos imundos, né? Sim. E é o estelionato eleitoral, né? Eu acho que esse estelionato eleitoral é que faz aquele discurso, né? Que nem político presta, que todo mundo que entra na política quer uma boquinha. Tu criminaliza a política, né? É, né? Tu criminaliza a política, né? Ele joga todo mundo no mesmo balaio. Por exemplo, aqui no YouTube tem um negócio, tem um cidadão, vou dar um nome. É o canal, depois eu falo o nome do canal. O pessoal aqui sabe o que eu estou falando. E o cidadão, ele, eu sou contra os partidos políticos. Ele tem uma ideia meio fascista, né? Aí eu, vou pegar o nome do cara, porque ele disse que ele conhecia Brizola e saiu do PDT. Aí fui olhar, o cara desde 1992 ele é filiado ao PV, fazendo discurso na internet contra quem está dentro do partido político. Ele me criticou, inclusive, dizer que eu queria uma boquinha no PDT, que não sei o que e tal. Eu só quero militar, não preciso disso. E assim, é fácil tu falar uma coisa, tu fazer outra, né? Aí eu peguei e fui lá na Justiça Eleitoral e comprovei que ele era afiliado ao partido e mostrei, né? Porque daí a prova, quando eu tenho provas, eu mostro as provas. Claro. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, descrédito da política, né? Isso é muito perigoso, porque dá margem para que os ruins continuem, né? Sim. Sem dúvida, esse processo de criminalização da política, ele já vem de alguns anos, não vem de agora, né? Não vem de agora, mas claro que ele ficou mais agudo nos últimos anos e isso acaba nivelando por baixo, né? Se a gente for avaliar, veja bem aí a qualidade ou a falta de qualidade dos parlamentares eleitos aí no esteio, na carona do Bolsonaro, tanto nos parlamentos estaduais quanto no Congresso Nacional. E isso é possível quando uma população ela perde totalmente a crença na política, né? Pessoal, a gente deu um pequeno corte ali, né, probleminha aqui na máquina, mas enfim. Juliano, vamos falar um pouquinho rapidinho aí, então do analfabetismo político, né, e dessa generalização, dessa criminalização da política, né? Esse é um processo que já vem de anos, né, infelizmente, que acaba colocando, ou tentando colocar todo mundo no mesmo balaio, né, balaio podre da política, assim, mas o processo, esse fenômeno das fake news na última campanha, que foi um negócio impressionante, aterrorizante, né? Ele é fruto justamente por que pegou tanto? Porque havia uma massa enorme de eleitores que durante toda a sua vida simplesmente tiveram ojeriza à política, né? Fugiu de tudo que dizia respeito à política, mas que naquele momento, por um motivo que outro, uma desilusão, um desencantamento completo com a política, acabaram querendo, se motivando a entrar no debate político, só que sem nenhuma base, sem nenhuma preparação, acabaram sendo uma presa fácil para essa indústria das fake news, né? E daí a gente olha nas redes sociais, assim, é uma tragédia, uma desgraça, assim. Eu olhava aquilo ali e não acreditava, amigos, assim, compartilhando as notícias mais absurdas do mundo. Assim, uma coisa que é inacreditável. E não compartilhavam por sacanagem, compartilhavam porque acreditavam que aquilo ali fosse verdade. Então acabou se estabelecendo um ambiente, assim, de pós-verdade, uma coisa... Olha, mas ainda temos, porque nós temos pessoas que são vinculadas, por exemplo, ao Ciro, que não são necessariamente trabalhistas, mas são vinculados ao Ciro, ou que nem, enfim, eles compartilham links de DCM, 247, e ninguém sabe, por exemplo, quem é o portal Disparada, o Cafezinho. Tem sites que são alternativos e bons, claro, só que as pessoas não acessam. Sim, sem dúvida. Né? Então fica difícil. Eu acho que também tem uma questão da gente também tentar buscar aquilo que realmente é fidedigno, né? Sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa boa na internet do programa, muito conteúdo bom, muito conteúdo de qualidade. Eu lembro que a internet, as redes sociais, né, elas acabaram trazendo uma inclusão muito grande, né? Tem acesso a muita informação, mas também a muita informação falsa, né? Justamente. Então há muita coisa circulando aí
na web aí que não tem o menor lastro, o menor fundamento e acabam infelizmente servindo como base de apoio para a opinião de muita gente. Infelizmente. Juliano, gostei muito da tua participação. Eu quero agradecer demais a tua acolhida aqui ao teu gabinete. Imagina, casa nossa. Poxa vida, e ao partido, e ao canal. E não é a tua participação. A tua participação aqui é porque nós precisamos de cientistas políticos, de gente que conheça, né, que tenha, enfim, né, conhecimento de causa. E deixa uma mensagem pro pessoal aí. Com certeza. Noel, eu quero te agradecer, primeiramente, aí a primazia de estrear um novo quadro do teu canal. Poxa vida. Sabe que o gabinete, a casa é nossa, apareça sempre. E deixar um recado para a galera aí, vamos nos unir aí dentro do possível, na nossa militância. Não há mal que sempre dure, essa tempestade vai passar. Eu tenho certeza que não vai demorar tanto assim, mas a gente precisa estar junto na trincheira, porque a luta não é fácil. Mas logo ali na frente o sol vai voltar a raiar e, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter dias muito melhores aí para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos também, por que não? Então um grande abraço a todos e continue acompanhando aí o canal do Noé, que vai ter sempre aí um conteúdo de qualidade. Um abração para todos. Deixa o like, comentário e se você quiser deixar sua pergunta, deixa que de repente a gente pode fazer uma nova entrevista, né? Claro. Tentar, né, gente? Quem sabe, né? Com certeza. Então, estamos aí, gente. Até a próxima edição do Política em Pauta aqui na Voz da Legalidade. Um abraço a todos.